o que dizer para a torcida? O que a torcida está pedindo? A torcida pede a saída do Sérgio Santos Rodrigues, mas é a única solução, a saída dele? Quem vai aparecer com o dinheiro no Cruzeiro para topar essa dívida monumental que o Cruzeiro tem e que precisa pagar coisas com certa urgência, dívidas na FIFA e tudo mais? E o time não dá resultado em campo. Os resultados são pífios até aqui. É uma derrota atrás de derrota. Ouvimos o técnico do Cruzeiro ontem, após a partida contra o Clube do Remo. O Samuel Venâncio trouxe explicações de jogadores, mas qual é a saída? O que o Cruzeiro pode fazer nesse momento dramático da sua gloriosa história? Cada um tem um projeto para o Cruzeiro, a solução para tudo no Cruzeiro, mas a solução, ela não aparece, ela vai sendo adiada a cada rodada. Samuel Venâncio, veja bem, nós estamos na 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. São 38 rodadas e o Cruzeiro só tem 11 pontos ganhos. Apenas como curiosidade, de 2020 para 2021, os times que subiram, que deram satisfação à sua torcida, que deixaram seus elencos felizes, o Cruzeiro está longe ainda de chegar aos pontos mínimos que foram suficientes para o Cruzeiro ficar entre os primeiros colocados. Seriam necessários, para subir ali em cima do laço, 61 pontos, que foram os pontos de 2 equipes que surgiram e subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está muito distante dessa marca. E esses resultados, eles precisam aparecer com uma certa urgência. Não adianta o Cruzeiro tentar soluções mágicas nesse momento, buscar jogador lá não sei de onde, de Sergipe, de Alagoas, reservas de não sei quem. Essa não é a solução para o Cruzeiro. E tudo passa pelo esquema financeiro. Sem dinheiro não se faz futebol profissional. A dificuldade se multiplica se não houver um mínimo de pagamentos para o elenco. Eu perguntaria ao Samuel hoje, Samuel, qual é o atraso de pagamentos de jogadores do Cruzeiro? Eu estou vendo time com o pagamento atrasado aí, chega e ganha. Qual é o atraso, na verdade, do Cruzeiro? Essa pergunta aí, Emanuel, é a pergunta de R$1 milhão. Eu até tentei levantar. Boa noite primeiro, boa noite para o ouvinte ligado aqui na turma do Bate-Bola. O Cruzeiro até fez um pagamento aí de parte dos atrasados e deve cair também para funcionários, futebol de base, futebol feminino, a parte administrativa. Mas o Cruzeiro pagou uma parte e essa parte às vezes é suficiente. Por exemplo, um jogador que ganha menos, aí é um salário completo. Para o outro que ganha mais, aí é uma parte apenas. E pelo que eu apurei, foi um consenso entre todos e os jogadores que recebem um salário maior. Hoje não tem tantos assim, mas alguns recebem 100, 150. Então esses jogadores, eles que de certa forma estão abrindo mão neste momento para que funcionários recebam a grana que apareceu no Cruzeiro. Então até amanhã a expectativa é de que os colaboradores também estejam com esta grana. Mas tem jogador que está com 3, com 4 meses de direito de imagem sem receber. Tem jogador do ano passado que tem folha de outubro do ano passado. Tem férias. Então são vários os atrasos. Se for tentar
colocar no papel, tem até que tomar remédio para dor de cabeça para tentar calcular tudo. Mas são atrasos que a diretoria está tentando, está buscando recurso, e a conversa que tem, ontem os jogadores falaram sobre isso. O torcedor que você citou, Emanuel, ele pede não só a saída do presidente Sérgio Santos Rodrigues, teve manifestação da torcida, de alguns torcedores também, na porta da casa do presidente do Conselho Deliberativo, Najib Simões, pela madrugada. Imagens estão circulando por aí, pneu queimado, foguetório, pichação. Isso tudo vai aumentando a pressão. E torcedores pedem saída do Rodrigo Pastana, diretor de futebol, pedem a saída do técnico Moza, mas não tem nenhuma movimentação nesse sentido. Para o Moza entregar o cargo, porque aí poderia buscar um outro técnico, vai comandar o time normalmente contra o Vila, e claro que quando se comanda um time, com o pronunciamento dos jogadores, a gente vai trazer até aqui a palavra do Rômulo, e a expectativa de todos, é claro, de vencer o próximo compromisso, que é contra o Vila Nova. E se vence, não tem como alterar o comando técnico, pelo menos é o que eu imagino. Por falar no Rômulo, o Léo Figueiredo vai falar depois do Rômulo. Ele tentou responder tudo que vem acontecendo. Foi uma semana de mais uma derrota, 7 jogos sem vencer na Série B, Cruzeiro de volta à zona de rebaixamento, teve invasão da torcida na Toca da Raposa 2 e o torcedor não aguenta mais nenhuma desculpa. Boa noite, Samuel, boa noite a todos. Eu acho que o Cruzeiro tem um seríssimo problema na sua gestão em elencar prioridades, porque quando o Rômulo diz que a direção está se empenhando muito para quitar as dívidas, não é a imagem que nos passa, porque o Cruzeiro, sabendo que seria punido, foi ao mercado contratar um tanto de jogador para conseguir registrar antes de ser punido. Ao invés de pagar a dívida, o Cruzeiro aumentou a sua dívida trazendo outros atletas. É uma atitude de desespero, sim, em parte eu entendo, porque o futebol precisa funcionar dentro de campo, de alguma forma o Cruzeiro precisa sobreviver, mas a gente não pode dizer que é correto simplesmente ignorar uma dívida e aumentá-la, porque você sabe que vai ser punido. Outra situação que me chama muita atenção, e não estou aqui de forma alguma contra o Rômulo ou até mesmo o Sobis, porque acho que eles não merecem nenhuma crítica, estão trabalhando de graça. Então, e o Rômulo admitiu isso, que jogadores estão vindo para o Cruzeiro sabendo que vão receber um dia, que não sabem quando vão receber, mas que estão fazendo isso por amor ao clube. Tá bom, mas e como que se cobra desses jogadores? O Sobis diz que eles estão fazendo 100%, então ferrou, Sobis, porque se vocês estão fazendo 100%, não ganha do Remo, não ganha de ninguém, ferrou. Então, eu respeito os jogadores, imagino que não esteja fácil a vida para os atletas, porque além da cobrança da torcida, tem a cobrança que vem de dentro de casa, porque o salário não cai. Mas a verdade é que o problema continua sendo o mesmo, a falta de futebol. Com o salário atrasado, com todos os problemas que o Cruzeiro enfrenta, e eles afetam dentro do campo, mas o futebol não aparece. As escolhas do Moza são ruins. O Moza não repete o time, o Moza troca todo o jogo. Isso cria uma insegurança. Um time que já não tem muita qualidade técnica, não tem nenhum entrosamento. Então como que isso vai surgir? Mais uma vez, repito, jogadores vêm para dar explicação e assumir as explicações que não deveriam eles teriam de dar, seria o presidente. E não só dar uma explicação ou uma desculpa, a solução. De onde vai surgir? O Emanuel acabou de fazer essa pergunta. De onde vai vir o dinheiro? Como vai pagar o salário? Como vai melhorar? E as rodadas vão passando, os outros vão pontuando e o Cruzeiro vai ficando para trás. Mais do mesmo na derrota de ontem para o Remo, Samuel. E o próximo compromisso é então contra o Vila em Goiânia. O Cruzeiro já seguindo viagem, treinou pela manhã ainda em Belém, viagem emendada. O Cruzeiro informou que 2 atletas vão se juntar à delegação em Goiânia. O lateral direito paraguaio Raul Cáceres, recuperado de uma entorse, e o meia Giovani, que estava suspenso contra a equipe do Remo. O Marcelo Moreno ainda não retorna por causa do problema de saúde na família. Quem não joga contra o Vila e não joga mais pelo Cruzeiro é o Matheus Barbosa. Uma informação até que veio da Rádio Sagres, lá de Goiânia. O Matheus Barbosa, quando ele foi contratado, na época o diretor André Mazuco, e aí tinha uma cláusula automática de liberação caso aparecesse uma proposta de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro.
Então, essa proposta veio, o jogador vai receber mais, vai receber em dia, e o Matheus Barbosa, então, ele deixa o Cruzeiro, artilheiro do Cruzeiro na temporada, com 7 gols marcados, 4 gols na Série B, não joga mais pela equipe celeste, uma baixa importante neste momento. Outro que está deixando o Cruzeiro, aí é uma negociação diferente, pelo que eu apurei até, e falei há pouco com o Jorge Macedo, gerente de futebol do Ceará, ele me confirmou que o Ayrton, atacante, chega hoje em Fortaleza para fazer exames médicos, está sendo emprestado pelo Cruzeiro. O Ayrton, jovem ainda, tem um certo potencial e o Cruzeiro vai até conseguir uma grana pelo empréstimo do atleta. A informação que eu apurei, as partes não confirmam, mas o empréstimo será oneroso, a princípio, até o final de 2021. Cruzeiro, então, Emanuel, fará 2 treinamentos ainda em Goiânia para o jogo de sábado. É mais uma decisão para o Cruzeiro, 14ª rodada da Série B. São 6 jogos ainda para terminar o turno da competição e o Cruzeiro precisando reagir, porque é a maior sequência negativa até aqui, desde aqueles tempos que o Cruzeiro foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time então chega hoje em Goiânia, treina amanhã, treina sexta e vamos ver o que fará o Moza para este compromisso contra o Vila.